Shalom amigos, meu nome é Adiel Weissman e sou guia licenciado de turismo aqui em Israel. Hoje vou mostrar para vocês uma das 7 portas de entrada à cidade antiga de Jerusalém, a porta de Jaffa, que está nessa direção e que tem um nome como a Rua de Jaffa, que está na outra direção. Vou mostrar para vocês com a câmera. A Rua de Jaffa tem um nome como a cidade de Jaffa, que está integrada a Tel Aviv, 1 hora de carro de aqui, e que na antiguidade tinha um porto importante onde desembarcavam os peregrinos. Quando eles vinham para Jerusalém, chegavam a essa rua que vocês estão observando e de aí tomavam todo o caminho para dirigir-se à cidade antiga de Jerusalém. E a primeira porta que veiam era a porta de Jaffa. Eu vou mostrar para vocês a porta de Jaffa. Acompanhem-me, por favor.
amigos, esta famosa Porta de Jaffa. As muralhas que vemos aqui do lado direito foram construídas 500 anos atrás por o sultão turco-otomano Suleimão o Magnífico. Vou descrever para vocês algumas características bem interessantes da Porta de Jaffa. Por exemplo, do lado direito, lá podemos ver uma inscrição, se me acompanham, em hebraico. É uma inscrição que foi colocada no ano 1969 e que menciona a Nehemias quando 2.500 anos atrás vem do exílio da Babilônia para reparar as muralhas de Jerusalém. Outra característica bem interessante, se me sigam por aqui, é a mezuzá. A mezuzá que vemos aqui é um elemento típico de qualquer família judia e contém passagens bíblicas, entre eles do livro de Deuteronômio. A Porta de Jaffa, em hebraico, nós chamamos de Shar Yafa. Em árabe, Bab el-Halil, que significa a porta do amigo ou porta da amizade. Na verdade, essa porta era chamada Porta de Hebron, que vem do verbo em hebraico lehaber. Lehaber significa conectar. Em hebraico, nós decimos um amigo haber. E, como vemos, tudo está conectado aqui na Porta de Jaffa. E quem era amigo de Deus? Abraão. Os árabes ou muçulmanos chamam a ele de Ibrahim. Lá dentro podemos ver uma inscrição em árabe que está alabando a Allah, como os muçulmanos chamam a Deus, e a seu servidor Ibrahim. Vamos entrar dentro da Porta de Jaffa. Vamos para a cidade antiga. A entrada da Porta de Jaffa foi feita em forma de L, para que os invasores tenham dificuldade em conquistar as pessoas que permaneciam dentro das muralhas, porém eles podiam defender-se de forma mais apropriada. Quero mostrar algo também interessante aqui. Podemos ver um espaço vazio. Por aqui passou uma carruagem no ano 1898. O Kaiser da Alemanha, Wilhelm II, foi convidado pelas autoridades turcas a visitar a cidade de Jerusalém. Mas o motorista fez um erro de cálculo e impactou a carruagem do lado da coluna. Vocês podem imaginar como haverá dormido essa noite o condutor? Eu não me posso imaginar. Vamos entrar dentro da cidade antiga. Me acompanhem, por favor, por aqui. Eu quero mostrar para vocês uma foto antiga. Esta foto daqui é de 1908 e mostra a entrada à Porta de Jaffa. Aqui havia uma torre relógio construída por um sultão turco-otomano da época que se chamava Abdel Hamil II. Foi destruída logo por os britânicos. Mais tarde, quando conquistaram Jerusalém a partir do ano 1917. Vamos por aqui. Aqui podemos ver uma abertura que foi feita ou rota para que o Kaiser da Alemanha possa ingressar com a carruagem, como mencionei antes, na cidade, na entrada triunfal de Wilhelm II.
Por aqui também, mas a pé, para diferenciar-se do Kaiser da Alemanha, entrou o general Allenby. Quando os britânicos conquistaram a terra de hoje em dia Israel, no ano 1917, mas ele entrou a pé. Umas placas bem interessantes, podemos ver aqui arriba. A placa superior está escrita em 3 línguas. Em inglês, a porta de Jaffa diz aí Jaffa Gate, no meio em árabe e abaixo Shariaf, o portão de Jaffa, em hebraico. Isso mostra quem dominava a quem na época. Logo foram incorporadas outras placas. Abaixo podemos ver uma placa que está escrita no meio em árabe e abaixo em inglês. Originalmente, essas duas linhas foram colocadas no ano 1948, quando os jordanos conquistaram Jerusalém na Guerra de Independência contra os israelenses. E logo, quando a cidade foi reunificada por Israel no ano 1967, podemos ver a placa em hebraico acima. Lembrando que todo o oeste estava em controle de Jerusalém e os judeus que moravam dentro da cidade antiga ficaram desconectados por 19 anos entre 1948 e 1967. Vamos a continuar por aqui, me acompanham. Eu vou mostrar para vocês 2 túmulos que podemos ver na entrada do portão de Jaffa. E esses 2 túmulos têm uma história bem interessante e também é considerada uma lenda. Não sabemos se é verdade, mas o que sim se crê que aqui jazem 2 arquitetos do Sultão Suleimano Magnífico, que encomendou a estes arquitetos a construir as muralhas de Jerusalém, que hoje vemos hoje em dia, né? Aparentemente, 2 estruturas bem importantes ficaram fora das muralhas, como o túmulo do rei Davi e as montanhas de Sião. O sultão ficou tão bravo com os arquitetos que enviou matar a eles e enterrar aqui. Sinceramente, não sabemos se é uma lenda, é verdade, mas se eu tivesse 500 anos atrás e tinha que estudar uma profissão, eu não estudaria para ser arquiteto. Seguramente escolheria outra profissão. Vamos a continuar caminhando. Atrás de mim, vocês podem ver a cidadela, que contém diferentes períodos arqueológicos medievais. Se crê que lá podem haver sido os palácios do rei Herodes o Grande. Hoje em dia é um museu que se chama a Torre de Davi, muito interessante, que reúne a história quase completa de Jerusalém, de 4.000 anos até o dia de hoje, desde o período cananita até o estabelecimento moderno da capital Jerusalém do Estado de Israel. Como ven, está muito perto da entrada da porta de Jaffa. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal no YouTube, Israel em Português com Adiel. Podem compartilhar com seus amigos, clicar no sininho para receber os próximos vídeos desde Israel. Como decimos aqui, Shalom desde Israel.